Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo para vocês bem legal. Lembra da Super Nani? Então eu encontrei um vídeo não no canal da Karina Bach, que foi quem fez a entrevista, num outro canal por acaso que apareceu lá na minha timeline, e eu trouxe para vocês aqui porque eu encontrei ali muita sabedoria. Ela fala das experiências dela, da trajetória dela até o SBT, isso foi muito legal. E eu acabei me emocionando porque falou muito comigo, assim, tudo que ela fala ali falou muito comigo e eu acredito que pode falar com você, tá bom? Fica e assiste até o final. Cris Polle ficou conhecida nacionalmente como Super Nani. Durante uma entrevista com Karina Bach, ela atribuiu aos 8 anos os quais ela passou no SBT a Deus. Ela diz que quando foi contratada pela emissora, já tinha 60 anos e não tinha experiência alguma, a não ser a única bagagem que carregava, que era o conhecimento na educação em geral e cristã. Cris Polle conta que evangelizava as pessoas que participavam do programa por trás das câmeras. Isso porque ela havia sido proibida pela direção da atração de falar sobre Deus durante o Super Nani. Ela veio, ela falou: Cris, o SBT quer te convidar para fazer um programa de televisão. E como que veio Falei, do nada esse programa convite? de televisão? Bom, depois eu fiquei sabendo. O SBT comprou os direitos de produzir esse programa Sim. aqui. O programa originalmente um programa em inglês. Sim. E eles trouxeram o programa, mas eles não tinham ninguém para fazer o papel de Super Nani. Então eles começaram a fazer testes. Fizeram testes com médicos, psicólogos, artistas, com todo mundo. E eles não encontravam o perfil. E não era a sua especialidade, Não. né? Era você estava porque eu achei que você, né, cuidava dessa área, era da área Não. de línguas, né? Então, Mas a gente trabalhava, como é uma escola cristã, Também a gente trabalhava todos os princípios e a gente fazia um trabalho muito parecido com o que com que eu comecei a fazer no Super Nani, com as famílias. de aconselhamento. Aconselhamento, porque as famílias, não eram todas famílias da igreja, mas as famílias acabavam se convertendo através dos filhos, então começava esse trabalho de aconselhamento, de orientação com as Sim. famílias, com os filhos, etc. Então, aí eles entenderam depois de muito tempo que eles tinham que procurar entre educadores, pessoas que tivessem contato com crianças, que Claro. soubessem lidar com crianças. E começaram a procurar em escolas. Aí você vê como Deus age, porque imagina a quantidade de escolas que tem em São Paulo, né? Então eles chegaram na escola onde eu trabalhava. Aí eles falaram e a pastora achou que eu podia ter o perfil para fazer isso. Aí eles me convidaram para conhecer o programa. Eu não conhecia o programa, me interessou exatamente por isso, pela proposta do programa. Aí eles falaram: bom, a gente quer contratar você. Não, a gente vai fazer um teste com Sim. você. Eu falei: tá bom. E como que era o Então, teste? Como teste. foi o teste? Imagina como foi o teste. Aí eles me levaram e falaram: olha, você vai numa casa, eles me mostraram a situação, era um casal, nesse momento estava só a mãe, o pai estava trabalhando, com 2 crianças pequenas. Eles falaram: olha, está com esses problemas de obediência, passaram tudo assim, a dificuldade, e falaram: agora você resolve. Agora você vai lá. E me deixaram lá dentro, uma tarde. Aí eu fui falando, fui vendo e tudo, fui dando umas orientações e tudo, e resolveu o problema. Por isso, como você vê Deus em tudo isso, né? Aí nós saímos de lá, e a diretora da externa que estava comigo ligou para o SBT, e ele falou: olha, nós já temos a Super Nani. Aí eles falaram: a gente quer te contratar. Aí eu falei: bom, tudo bem, só que deixa eu falar algumas coisas, uns inconvenientes sim. que eu entendo. Primeiro, eu sou velha já, eu tinha 60 anos quando me chamaram para o Super Nani. Tem gente muito mais jovem do que eu que pode fazer isso. Segundo, eu não sou brasileira, então eu tenho sotaque, eu não falo 100% bem português, estou falando para televisão. Sim. E terceiro, eu não sei nada de televisão, nada. Aí eles me olharam e falaram: tá bom, mas a gente quer você de qualquer jeito. Eu falei: então vamos lá. Aí eu falei com meu marido, falei com as crianças também. E eles falaram: mãe, vai embora, né? Deus está te chamando, vai. E eu fui aprendendo. Eu tive que aprender tudo, né? A única bagagem que eu levava era meu conhecimento de educação e de educação cristã. Você orou para saber se era esse caminho certo? É algo que te deu tanta paz que você sabia que era? Super paz, porque as portas foram se abrindo muito rápido. Inclusive, eu falei com a pastora, eu falei: eu quero orar, vou orar para ver se não é uma porque eu estava, engano, né? Às exatamente, vezes porque eu estava tão bem lá na escola, sabe?
era isso que eu queria mesmo. E ela falou, olha, se for de Deus, ele vai continuar abrindo as portas. Se não vamos orar para fechar, entendeu? E as portas foram se abrindo. O programa foi ao ar, todo mundo achava, cada temporada eram 13 capítulos, 13 episódios. E todo mundo achou, inclusive a produção, que seria 1 ano, digamos, de programa no ar. Só que ficou 10 anos no ar, entendeu? Então as portas foram se abrindo, foi um sucesso, todo mundo... Ninguém esperava, na verdade. Sim. Então eu senti paz, todo mundo sentiu paz. Meu marido me apoiou, as crianças me apoiou, as coisas foram fluindo, sabe? Eu fui aprendendo. E você não falava sobre Jesus, sobre Bíblia, nada, não podia? Não, porque a direção do SBT... Tanto que quando eu soube do seu testemunho, eu achei que isso tinha acontecido depois. Não. Eu acho que depois que terminou o programa, porque isso não era falado, né? Não, porque eles me chamaram. E eles falaram, olha, quem é evangélica é a Cris Poli, a Super Nani não é. Era um personagem que não poderia falar de religião. Então, vê bem o que você fala. E aí eu falei para Deus, tá bom, então eu vou ter que aprender a falar de Deus sem falar o nome de Deus. E aí eu fui orando, e Deus foi me capacitando, e aí atrás das câmeras eu falava com as pessoas de Deus, aí as pessoas foram se convertendo, as famílias. Elas umas se ligavam para as outras, uma convertia as outras. Deus foi fazendo o trabalho dele, sabe? E eu aprendi a falar os princípios de Deus, o amor de Deus, o tempo de qualidade com os filhos, sabe? A reconciliação entre os casais que casaram depois do programa, porque não eram casados, sabe? Então Deus foi agindo, Deus foi trabalhando do jeito dele, tranquilo, sabe? Assim, sem violentar. É o jeito de Deus mesmo, sabe? Sim. E então foi tanta paz, aí eu tive que deixar a escola, porque não dá para conciliar uma coisa com a outra. Sim. Fiquei um tempo trabalhando com os pais, sabe? Dando aconselhamento, essas coisas, mas depois eu comecei a viajar. Começaram a me procurar para fazer palestras, aí eu tinha que viajar, aí eu comecei a escrever livros também, que eu tinha escrito. Então foram todos os desafios que Deus foi colocando na minha vida, mas Ele na minha frente, segurando na minha mão e me levando. E capacitando, né? Capacitando, porque eu falo. Aí a primeira família, agora que você falou capacitando, a primeira família que eu fiz, eu nem sabia, olha, não tinha experiência, foi a primeira família. A gente foi um caso de uma menina de 4 anos que ainda mamava no peito, sabe? Bom, enfim, Deus foi agindo. Terminou o programa e na despedida a família veio com umas flores, sabe? Assim, e um cartão. Eu fiquei sabendo nesse momento que a família era do Senhor. Olha, me emociono só de lembrar. E estava escrito no cartão assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, sabe? Então eu senti uma confirmação de Deus, sabe? É isso mesmo, vou te capacitar, vai em frente, sabe? Então eu fui. Deus foi abrindo as portas, vieram palestras, livros, sabe? Trabalhei muito. E, enfim, o programa terminou, né? Foi muito tempo, eles foram muitas temporadas que eles compraram, porque compravam sempre os direitos, né? Aí terminou, o programa continuou passando, o programa está no ar, está no YouTube, para quem quiser assistir, né? Todos os programas. Quais foram os momentos mais emocionantes de todas essas famílias que você, né, orientou, então, que você se lembra, assim, que te impactou mais? Então, Karina, cada família, eu aprendi muito, eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Sim. Aprendi que cada família é um mundo e tem uma história. Aprendi a não julgar. Aprendi a não criticar. Aprendi que todo mundo precisa de ajuda, tá? E que a gente precisa se entregar para você entender o que está acontecendo para poder ajudar. Então, cada família tem uma história, alguma coisa que impactou, né? Mas tem momentos, claro, tem uma família uma família da Bahia com 3 filhos, a menina mais velha com síndrome de Down. Foi muito forte essa família. Primeiro, a menina se apaixonou por mim, a mais velha, a Kailana, que tinha 11 anos na época, né? E a mãe,
O trabalho foi com as crianças, mas o trabalho maior foi com a mãe. Porque a mãe era a filha mais velha com síndrome de Down e depois 2 crianças, sem nenhum problema. Então a mãe tinha todo um conflito interno, sabe? Esse conflito emocional, sabe? De superproteção dos filhos, sabe? Tudo. O mais impactante desse programa não foi nem o trabalho com as crianças, foi a libertação que aconteceu com essa mulher na frente das câmeras, entendeu? Então, isso me impactou muito. E essa família eu vi várias vezes, porque eles me acompanharam. Eu fui fazer lançamento de livro lá na Bahia e eles estavam lá, eles vieram aqui em São Paulo uma vez, entendeu? Então, o que eu percebi? Que todo esse vínculo, né, que a gente criava em tão pouco tempo, porque eram 2 semanas, sim. Mas era um vínculo muito profundo, entendeu? Porque eu entrava muito fundo nos problemas. Sim, porque coisas que estavam escondidos, toda camuflados. Ação tem um lado emocional, Exatamente. Então quando você entra nas emoções, você se envolve naturalmente, né? Aliás, todo mundo se envolvia, a produção toda. Os câmeras choravam comigo, davam risada comigo, sabe? Porque era muita convivência muito profunda, sabe? Sim. Durante 2 semanas. Então, isso foi uma coisa que me impactou muito. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Registre aqui nos comentários. E se ainda não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Oi, tudo bem? Faz um tempo já que eu estou à procura da sabedoria. Eu acredito que Deus espalhou essa sabedoria pelo mundo todo. E nós devemos procurar. Aonde eu tenho encontrado uma pitada, tenho trazido aqui para o canal. Por isso, se você quer ser uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais inteligente e entendida, se inscreve no meu canal, siga a minha rede social e vamos juntos alcançar o sucesso.